Fala galera, como é que vocês estão, hein? Para esta sexta-feira, costumo dizer que é o melhor dia da semana para quem gosta de curtir, aproveitar o final de semana. Muita coisa legal acontecendo, se tratando de futebol, então nem se fala. Rodada completinha aí de Campeonato Brasileiro da Série B, onde os nossos clubes Remo e Paysandu fazem parte, mas também teremos uma grande final do futebol paraense, se tratando de Copa Grão-Pará, valendo uma vaga na Copa do Brasil em 2026. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Você que puder participar, se tiver a nossa interatividade, pode jogar na tela aí, eu quero a tua mensagem. Remo e Paysandu vencem nesse final de semana? Você tá mais otimista? Você tá mais pessimista? Tem ainda a informação de momento que é o departamento jurídico do Clube do Remo na tentativa de conseguir aí com que o jogo contra o América tenha a presença do público. Será que consegue? Estamos no aguardo oficial por parte do clube. Agora, bora pra tela, porque ontem começou a segunda rodada e já tivemos gols pela Série B. A gente assiste agora. Roda aí. Arena da Baixada no capricho e com aquela pressão para intimidar o adversário. O Atlético Paranaense precisou de 21 minutos para abrir o placar. Allan Kardec, livre de marcação, teve facilidade para de cabeça fazer 1-0. A resposta do Criciúma veio após o intervalo e com um golaço. Marcelo Hermes, em cobrança de falta, apostou no mesmo lado em que estava o goleiro. A batida foi tão forte e caprichada que se tornou indefensável. 1-1. Na reta final da partida, outra vez a defesa do Criciúma vacilou. 2 jogadores do Furacão tentaram o cabeceio, mas o gol veio mesmo no rebote, com o Palácio mostrando todo oportunismo. Fim de jogo, 2-1. Na Arena Pantanal, olha só o que o Mateuzinho aprontou dentro da área. Lençol para cima do goleiro adversário e bola no fundo da rede. Cuiabá 1-0 contra o Avaí. O Leão da Ilha, no segundo tempo, foi em busca da igualdade e conseguiu com Aleph Manga, que tinha acabado de entrar no jogo. Comemoração que durou exatos 2 minutos, porque veja só a habilidade do André Luiz. Pênalti que foi batido e convertido por Derek. Cuiabá 2-1. E teve mais, viu? Desta vez do Avaí. Gustavo Barreto, bem posicionado, só virou o corpo para completar, encerrando a partida com placar de 2-2. Estamos vendo aí jogos interessantes desta Série B, que como já aconteceu aí na primeira rodada, muito equilíbrio dentro de campo. Por exemplo, parte do Atlético Paranaense, ele acaba se credenciando, para 2 jogos, 2 vitórias, para ser de fato aquele favorito para não só o acesso, mas para o título desta Série B. Camisa pesada do futebol brasileiro, vem aí da primeira divisão, confirmando o favoritismo contra o Criciúma, jogando dentro de casa, mas teve trabalho, teve dificuldades, não é à toa que o Criciúma chegou a empatar com esse golaço de falta, um dos mais bonitos até aqui desta Série B. No outro jogo, a gente também tem um equilíbrio de um Cuiabá que vem da primeira divisão, e que não teve vida fácil contra um Avaí, dando muito trabalho, mesmo esse jogo sendo lá na Arena Pantanal. A Série B que hoje não tem partidas, por esta segunda rodada, apenas os jogos voltam a acontecer amanhã, sábado. E eu tenho aqui a relação, a lista, se quiser até pode encher a tela, Thiaguinho, pra gente dar uma passeada rapidinho aqui na tabela dos jogos marcados para amanhã, começando pela Arena Condá, quando a Chapecoense recebe o Coritiba, jogo programado para as 4 horas da tarde. Já no Serra Dourada, teremos Vila Nova e Paysandu. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre esse jogo. Ainda na Arena Amazônia, amanhã, 7 da noite, Amazonas e a Ferroviária. Também no sábado, mais 2 jogos. O Novo Horizontino recebendo Volta Redonda às 7 da noite e o Operário, lá no Germano Krieger, recebendo o Goiás, jogo programado para as 8 horas da noite. Como eu prometi, bora falar do Papão, Paysandu Esporte Clube, que já viajou para Goiânia, onde amanhã enfrenta o Vila Nova. Papão cheio de problemas na equipe principal.
técnico Luizinho Lopes vai optar aí por uma formação diferente, apostando em novas peças. Tá aqui na tela. Nos últimos 12 dias, o Paysandu disputou 4 partidas. Maratona e alguns aprendizados para os bicolores. É desatenção, a gente tem que estar concentrado, né, o jogo todo, uma equipe grande desse nível de Série B. A gente sabe que minimamente a gente tem que ajustar, porque a gente pode acabar tomando gol numa desatenção, e foi isso que aconteceu. Acredito que fomos superiores em toda a parte do jogo, e faltou eficiência no último terço ali, matar o jogo. Os jogadores já viajaram ontem para Goiânia, onde amanhã encaram Vila Nova às 6 da noite. Time que seguiu recheado de desfalques, como os atacantes Nicolas e Rossi, que apresentaram um nível de desgaste físico e nem viajaram. Outra dúvida é o volante Leandro Vilela, que apresentou desconforto muscular. Por outro lado, o zagueiro Luan Freitas, que ganhou uma oportunidade contra o Goiás, não quer sair desse time. Independente de quem começar jogando, o Paysandu só tende a crescer com o grupo desse nível, e espero continuar na equipe. Paysandu e Vila Nova costumam fazer jogos muito equilibrados. Se tratando exclusivamente de Série B, foram 11 duelos com 3 vitórias para cada lado e 5 empates. Cara, a gente sabe da rivalidade, né, das equipes, como você falou, mas acredito que no Brasileiro são 38 finais, a gente não tem muito o que escolher, não. Cada jogo é uma final e a gente vai em busca dos 3 pontos. Certíssimo aí o jogador do Paysandu, e até complemento o que eu disse ainda há pouco, né? Se tratando de equilíbrio nesta Série B do Campeonato Brasileiro, não tem jeito. Todo jogo vai ser muito difícil, todo jogo vai ser muito complicado, e em forma de decisão precisa ser encarado assim, porque todo e qualquer vacilo, em forma de desperdício agora de ponto, pode fazer falta lá na frente. Esse é o Paysandu. Uma outra notícia relacionada ao Paysandu diz respeito ao Nicolas, que não está batido, mas foi poupado pela comissão técnica. Os jogadores hoje utilizam o equipamentozinho do GPS e tudo mais, tem análise do CK, que são testes importantes que demonstram um certo desgaste físico e tudo mais. E a comissão técnica já identificou aí, através dos analistas, que o Nicolas vinha tendo um desgaste muito grande, né? Principalmente na questão física, que isso poderia representar uma lesão lá na frente. Então, por isso, ele e o Rossi, eles acabaram sendo poupados. Tentei descobrir com a assessoria de imprensa sobre o Vilela, se ele tinha viajado ou não, porque também estava com um problema muscular, mas não consegui essa informação. Acaba sendo aí uma dúvida, uma interrogação nessa equipe do técnico Luizinho Lopes. Bora continuar falando do Paysandu, que apresentou ontem 2 reforços para que possam integrar aí o plantel bicolor até a sequência da temporada. Olha, tá aparecendo já na tela o primeiro, que é o Gabriel Mesquita, goleiro, jogador que chega para somar aí nesse grupo do Paysandu. Tenho aqui a ficha técnica do Gabriel, jogador que tem 1,97 de altura, uma estatura interessante aí para quem é goleiro. Ele pesa 92 quilos. Tem passagens no Atlético Paranaense, Água Santa, Cruzeiro, Operário, e o último clube dele foi o Guarani, lá de Campinas. Então tá aí um goleiro que chega para somar, para disputar a posição ali com o Matheus Nogueira, é o Gabriel Mesquita. Passa por aqueles procedimentos chaves, né, de realização de exames, para o quanto antes ele possa estar integrado ao elenco do Paysandu. Passa a fotinho, porque também tem atacante chegando lá pelas bandas da Curuzu. Estou falando dele, olha, Eliel. Estão aí as boas-vindas para esse jogador, que tem 1,75 de altura, 73 quilos pesa. Ele com passagens na Ponte Preta e o Cuiabá também. Foram os clubes referências aqui que a assessoria de imprensa passou pra gente através de uma nota publicada no site. Ano passado, por exemplo, com a camisa do Cuiabá, ele disputou 41 jogos, né, com 6 gols marcados e 1 assistência, conquistando o título estadual. Desembarca em Belém hoje e será apresentado aí ao técnico Luizinho Lopes. São 2 peças importantes que chegam para reforçar o Paysandu nessa temporada 2025. Ainda sobre Paysandu e Vila Nova, vamos lá para Goiânia, porque a gente separou para você uma fala do técnico Rafael Lacerda, explicando um pouquinho sobre esse Vila, a forma de atuar e as possibilidades de surpreender o Paysandu. Roda! Acredito que eles vão ter um respeito pela nossa equipe, assim como nós vamos ter para deles.
Agora essa parte de favoritismo a gente deixa mais pro lado de vocês, da imprensa, que faz parte, do torcedor. Nós queremos fazer o nosso trabalho, continuar fazendo, continuar com uma equipe sólida, uma equipe que precisa evoluir em muitos quesitos. Na época que a gente foi campeão, está tudo certo. Também quando perde não é que está tudo errado, né? Então assim, a gente pretende continuar evoluindo. É um campeonato longo, mas a gente sabe que a gente tem que fazer jogo a jogo. A importância de começar bem na competição é para dar confiança não só para o torcedor, mas principalmente que nós, que vivemos o dia a dia do clube. Tá aí o Rafael Lacerda, técnico dessa equipe do Vila Nova, e para o torcedor do Paysandu ter um entendimento do que o Paysandu vai enfrentar em forma de pressão, torcida, cobrança por parte dos adversários nas arquibancadas, o Vila tá promovendo para esse jogo aí uma promoção onde os ingressos estão custando R$20 e mais a doação de 1 quilo de alimento. Quando a gente traz um pouquinho para nossa realidade, a gente sabe que os valores por aqui são um pouquinho mais caros, né? Então essa é até uma promoção por parte da diretoria do Vila na tentativa de trazer o torcedor cada vez mais para próximo a essa equipe. O Vila, que foi campeão recentemente estadual, não começou vencendo, perdeu pro Curitiba na estreia, mas aí agora tá tentando recuperar a confiança do seu torcedor e a gente acredita num público interessante. Não quer demais lembrar que por lá também quem está defendendo as cores do Vila é o João Vieira, um jogador com muita identificação com a camisa do Paysandu, e esse será um duelo interessante. Daqui a pouco a gente fala muito mais sobre a Série B, falando de Remo e América Mineiro, que se enfrentam aqui na capital paraense no próximo domingo. Mas antes disso, deixa eu apresentar para vocês o meu convidado especial dessa sexta. Tudo beleza, Inácio? Inácio Neto, técnico da Tuna Luso Brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao SBT Esporte. Cara, a presença do Inácio se justifica pela final que teremos nesse final de semana. Você conseguindo realizar um bom trabalho e conseguindo, tendo a oportunidade de mais uma vez conseguir um bom resultado para a Tuna, que é título e classificação para a Copa do Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pujé, pela oportunidade de falar do futebol paraense, da Tuna Luso Brasileira. Amanhã uma grande final, às 16 horas, desde já convocar o nosso torcedor Cruz Maltino, que vem sendo a nossa 12ª força. A Tuna Luso, quando joga em casa, tem 100% de aproveitamento ainda no ano, sob o comando do Inácio Neto. E amanhã é o confronto das águias, né? Duelo de águias, que bacana. E a Tuna Luso, ela fez uma campanha interessante no campeonato estadual, conseguiu o 3º lugar geral, garantiu assim a vaga já para a Série D de 2026, mas o jogo de amanhã não vale só o título, né? Ele vale para a questão financeira do nosso clube, é uma vaga importante para a Copa do Brasil de 2026, no qual esse ano a gente conseguiu bater uma das metas do clube, que foi passada a primeira fase, que o Sampaio Corrêa, financeiramente isso foi importante para a gente também. E amanhã é um jogo que, assim como o Poáguia, pra gente é um jogo fundamental para vencer. E só quem tem a ganhar é o torcedor paraense, né? O torcedor Cruz Maltino, o torcedor também do Águia, que com certeza vem de Marabá para prestigiar. Mas a gente convida também todos aqueles. Estamos com promoção também de ingressos. É importante a presença do público para prestigiar. Que gosta do futebol paraense, né, Nelson? E é um grande jogo, duas grandes equipes que jogam para frente, que estão entre os melhores ataques, né, do campeonato paraense, e chegaram na final não à toa da Copa Grão-Pará com grandes méritos. E, Inácio, e assim, a gente sabe do trabalho que você está realizando ao comando da Tuna e com bons números, mas existe aquela máxima do futebol, porque para ficar marcado de fato na história tem que ser campeão, né? Porque quando o torcedor chegar lá na galeria de troféu, pô, esse troféu aqui, nessa época, esse time, o treinador era tal, o jogador que fez o gol. Então, isso também é importante profissionalmente para vocês, né? Sejam membros de comissão técnica ou jogadores também. A Tuna vai estar defendendo, que é a atual campeã da Copa Grão-Pará. E sobre o meu trabalho na equipe profissional, já chegar a uma final, já ter a possibilidade de disputar título, de vencer, é algo que nos motiva ainda mais. Eu sempre falo para os atletas, a vida, ela é uma história contada por vencedores. Então, se você tem a oportunidade, você tem que entregar tudo, você tem que agarrar e não deixar escapar, porque é aquilo, né? Deus te dá, então você tem que fazer o seu máximo para buscar isso. E a história do Inácio Neto, né, na Tuna, tem sido uma história de vitórias. Então, eu estou muito confiante, obviamente que respeitando bastante o Águia, mas eu sei do que a nossa equipe é capaz de realizar. A gente espera amanhã sim fazer um bom jogo, dentro das nossas características, e se for da vontade de Deus, a Tuna com toda certeza sairá bicampeã. E, Inácio, a história também, ela acaba se transformando, porque se a gente olhar a Tuna do início de uma temporada
ela recebeu reforços, você pensou em outras formas, até para que não seja uma presa fácil para os seus adversários. O que a gente pode falar da Tuna com relação à preparação, a esquema tático? Como é que vem essa Tuna na tentativa de surpreender o Águia? O que você já vem mesclando, até porque aí na porta já tá batendo a Série D, né? Perfeito, a gente ganhou alguns reforços que deixou a nossa equipe dentro da minha estratégia de jogo, do meu plano de jogo, jogando de uma forma mais equilibrada nos 2 tempos, algo que a gente teve dificuldade no início do Campeonato Paraense. Mas na caía um pouquinho, na tua opinião, o rendimento, né? A gente pegava gols, assim, vencendo os jogos, a gente pegava gols nos últimos minutos do jogo. E isso acabou dificultando um pouco uma posição, de repente, melhor nossa na primeira fase, mas a gente foi ajustando o tempo de trabalho também, a equipe veio se moldando, a minha forma de pensar, a minha forma de jogar também. E com a chegada do reforço, aumenta a competitividade interna, você tem mais opções e isso, obviamente, que aumenta também de forma, com uma consequência, a performance do atleta. Então hoje eu tenho mais opções, a diretoria também está de olho no mercado para poder fazer com que a Tuna fique cada vez mais forte, não só para essa final, que é muito importante, mas principalmente para a Série D, que é o nosso principal foco do ano, é a busca desse acesso para a Série C. Beleza, daqui a pouco a gente fala então com o Inácio, aproveitar a presença dele para falar aí sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Inácio que esteve recentemente agora participando de um curso de capacitação da CBF também, realizado aqui em Belém. Daqui a pouco ele vai falar porque tem muito assunto bacana, mas ainda sobre a Grão-Pará, nós recebemos um conteúdo, material produzido pela nossa repórter em Marabá, a Laura Guido, para saber como é que tá a expectativa da rapaziada por lá na busca por esse título aqui na capital. Alô, Laurinha, pode trazer as informações. Depois de garantir em casa mais uma classificação, o Águia de Marabá vai para a final da Copa Grão-Pará em Belém neste sábado às 16 horas no Mangueirão. E já tem gerado expectativa no torcedor, apesar de ter ficado em Marabá. As melhores, né, de conquistar mais esse título, né, para a história do nosso clube. E eu acredito nessa vitória sábado. E a gente, como torcida, né, eu sou o vice-presidente da Toan, torcida organizada do Águia. A gente vai se reunir, né? Já estamos vendo um local ali pra gente se juntar e assistir o jogo, que infelizmente não deu pra gente ir, estar lá junto com os nossos jogadores, mas a gente vai estar aqui em Marabá na torcida. Tem palpite, avaliação e esperança no goleiro Axel Lopes para a grande decisão, que já faz parte da história do azulão marabaense. E eu acredito que vai ser um placar 2-2. O Águia sempre pega bastante gol, infelizmente, a zaga tem vacilado. Mas o Axel vai salvar nós de novo e a gente vai ganhar essa vaga na Copa do Brasil aí. O jogo contra a Tuna Luso brasileira pode ser considerado um confronto de águias. Diretamente de Marabá, a Águia Azul tem apoio de uma torcida que a considera do coração. 2-1, 2 pro Águia e 1 pra Tuna. É o time do meu coração, é o Águia. Olha, o torcedor falando lá direto de Marabá, o Inácio disse logo aqui, não faça isso. Né, Inácio? Isso é bacana aí por parte do torcedor, também vivendo essa expectativa por parte dele lá em Marabá, mas a Tuna trabalhando aqui junto ao seu torcedor também, para, quem sabe, de repente, conseguir um bom resultado em forma de título. A gente conversava sobre esse adversário que vocês não se enfrentaram, né, nesse Campeonato Paraense, pelo fato de serem do mesmo grupo, mas você já estudou, conhece bem os pontos fortes, os pontos fracos dessa equipe para levar vantagem, Inácio? Com certeza, a gente sempre faz análise do nosso adversário, é uma forma até de respeitar. Sim, claro. A gente conseguir ter o melhor desempenho possível. E ontem a gente já fez os últimos ajustes com os atletas, hoje a gente vai fazer a questão, último ajuste de bola parada, de possíveis penalidades, né? O famoso rachão também, sim, que já é uma coisa mais para lúdico-recreativa, para relaxar o nosso atleta para o jogo. E amanhã, com toda certeza, a gente vai estar pronto para enfrentar essa grande equipe do Águia de Marabá. Olha, pra gente falar ainda mais sobre essa final, coloca aquela arte aí que foi divulgada pela Federação Paraense, até pra gente reforçar o convite pra quem tá em casa. Ficou muito legal esse trabalho aí do design. Sábado, dia 12, no caso, amanhã, a partir de 4 horas da tarde, Estádio Mangueirão. Você que tá querendo assistir uma partida aí de qualidade, futebolzinho bacana, sábado à tarde gostoso, prestigie essas duas equipes, porque com certeza nós teremos um bom jogo. Inclusive a Tuna já divulgou aqui nas suas redes sociais questão dos ingressos disponíveis, está rolando promoção na Casadinha, cadeira no lado B, né? Você pode estar adquirindo aí por R$50, ou seja, você leva aí 2
2 ingressos, 2 bilhetes, tem a promoção individual também, meia entrada, enfim. Acessa aí tunaluso.oficial lá no Instagram que tem todas as informações para você estar garantindo os seus ingressos para que possa estar assistindo e prestigiando a esse grande jogo. Inácio, pra gente ir finalizando o nosso papo aqui, além da Tuna, você é um cara que procura aí se aperfeiçoar, né, cara, profissionalmente. Fala dessa oportunidade que você teve agora, essa semana, aqui em Belém, ali pelo Seju, a rapaziada da CBF. O que foi esse curso? A gente tirou a licença, né, em dezembro do ano passado em Florianópolis. Simultaneamente assumiu a equipe da profissional da Tuna Luso. E o coordenador do curso, que é o professor Edson Palomari, junto com o outro coordenador, que é o Próspero Paoli, 2 grandes pesquisadores aí do futebol nacional, coordenaram os vários projetos de sucesso da base, como Corinthians, Atlético Paranaense, dentre outras situações, me fizeram o convite para poder mandar o currículo, devido ao meu bom desempenho lá, para quando tivesse a primeira oportunidade para ministrar um módulo da CBF Academy, seja presencial ou teórico. E surgiu a oportunidade, a licença B, aqui em Belém do Pará, e eu fui convidado para ministrar o módulo de treino técnico na adolescência. Então, uma oportunidade ímpar. Tá aí o professor Edson Palomari aparecendo na imagem. Essa questão das licenças, para o nosso telespectador entender, Inácio, a exigência é a título de competições, de séries? Como é que funciona isso? Isso é uma exigência que vem da nossa federação internacional, que é a FIFA. Então você não pode colocar, quando a gente fala qualquer pessoa, as pessoas que tem que estar à frente de equipes, de base, que é principalmente, que é o alicerce do futebol ter todo aquele cuidado, brasileiro, né, exige um grau de instrução. Então as licenças da CBF, licença C, licença B, licença A, licença Pro, vão fazendo você galgar, né, postos. Por exemplo, você tira a licença B, você está apto para qualquer competição nacional de base. Você tira a licença A, você está apto a qualquer competição para as equipes profissionais. Você tira hoje a licença Pro pela CBF, você pode vincular para tirar Comebol e FIFA. A FIFA e a Comebol já validam a licença Pro para que você possa trabalhar em qualquer lugar, em qualquer equipe do mundo, Premier League ou na divisão espanhola. Então isso só quem tende a ganhar são os clubes de futebol. Então vários técnicos aí que a gente conhece estavam tirando a sua licença B. Tem até uma foto você com o Ítalo ali. Ítalo, né? O Ítalo inclusive fez comigo a parte teórica e agora ele está tendo a oportunidade de fazer a prática. Mas o Albertini, que está na equipe sub-20 do Paysandu, né? Do Paysandu, fazendo um excelente trabalho. O professor Wesley, que é nosso técnico atual da equipe sub-20 da Tuna. Então o que os nossos clubes têm que fazer? Incentivar nossos técnicos também, criar o gosto pelo estudo, pela ciência, pois somente assim a gente vai conseguir evoluir não só o futebol de base do Pará, mas sim as equipes profissionais também. Eu saio assim tranquilo, Pujé, porque como eu tive essa experiência de estar no meio de profissionais de diversas regiões do Brasil, eu saio tranquilo porque foi um módulo que eu vi que a nossa rapaziada aqui do Pará tá num bom caminho, tá num caminho de estudo, né, de ciência, aprendizado. A gente teve também o Cametai, zagueiro do Remo, que tava tirando também sua licença B também, e aí eu fiquei muito feliz e honrado com essa oportunidade, que venham novos desafios. Quem sabe essa não seja uma iniciativa pra gente retomar, né, a base paraense. Olha, se a gente for puxar na memória aqui, Inácio, são poucos os nomes, de fato, que o futebol paraense tem revelado, né, daqueles talentos que são inúmeros, são vários, mas que em forma de pepita precisam ser lapidados. E às vezes a gente desperdiça, né? Deixa de aproveitar um garoto, um moleque de qualidade e acaba lá na frente se perdendo, não virando um profissional de futebol, até por conta desse aperfeiçoamento daquele que está ali à frente do comando do trabalho, né? Com toda certeza. O Paysandu acabou de mandar um zagueiro pro Fortaleza, a gente acabou de vender o Giovana Tuna Luso pro Botafogo de São Paulo. Então o Pará, ele retoma um processo aí de lapidação, de formação de talentos. O mercado tá de olho novamente na gente. E ter um treinador paraense dentro de um grupo nacional de formadores de treinador, isso me deixa muito honrado. Mostra também que a gente tá trilhando aí um caminho certo, um caminho de estudo, de humildade. E isso também acende a luzinha para mostrar que outras pessoas podem ter, outros treinadores possam ter essa oportunidade também de mostrar o seu trabalho, o seu valor, e mostrar que não é só os treinadores de fora que têm qualidade e conhecimento também. Beleza, esse é o Inácio Neto, que agora pela frente, pra gente encerrar o papo aqui, eu vou puxar a pauta Série D, Inácio.
Uma semaninha que vocês ganharam aí, né? Depois da Copa Grão Pará, a CBF acabou retardando um pouquinho o início. O que a gente pode esperar da Tuna para essa estreia na série, a campanha de uma forma geral, se tratando de Série D, Inácio? Hoje essa semana foi muito importante porque na semana passada a gente veio de 3 jogos decisivos, jogos de mata. A gente até mostrou uma fala tua aqui, pedindo a compreensão da CBF, da FPF para remarcar o jogo e tudo mais. Porque o que deveria ser, a gente deveria ter enfrentado o Águia no meio da semana agora e já jogando no Acre, a nossa estreia seria nesse domingo. Então essa semana foi providencial para que a gente tivesse essa semana, como a gente chama no futebol, de semana limpa, para poder recuperar os atletas, tanto no aspecto físico, técnico, tático, mental. E a gente fez essa semana voltada exclusivamente para essa final contra o Águia e vai ter a chamada semana limpa para que a gente possa fazer uma grande estreia, buscar vitória, buscar pontuar fora de casa. O formato da Série D esse ano, Inácio, grupos. Classifica um ou dois? Classificam 2, né? Para a próxima fase, assim como foi, como vem sendo, né? A Série D, a gente aí a partir disso é mata-mata, né, Inácio? E a partir disso é mata-mata e a gente espera que a Tuna fique bem classificada nessas 2 posições aí, para quem sabe tá decidido em casa, que é a nossa força, tem sido a nossa força jogar, né? Inclusive foi na Copa do Brasil assim, e a gente tá muito confiante porque a gente vai apresentar nessa Série D. Uma Tuna Luz corajosa, propositiva, uma Tuna Luz que vai buscar pontuar também fora de casa, não só aproveitar o Souza como só Fortaleza, e buscar dar o nosso melhor de desempenho aí pro nosso torcedor. Beleza, conversei aqui com o Inácio Neto, técnico da Tuna, tendo essa responsabilidade de amanhã buscar aí esse título da Copa Grão Pará e lá na frente a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Inácio, obrigado, SBT, meu querido, como pela sempre, oportunidade. ao lado da Tuna aí, no que precisar, conte com a gente, estaremos sempre aqui informando e também torcendo pela Tuna Luso Brasileira. Muito obrigado a todos os telespectadores do SBT e vamos pra cima, né? Aqui é Tuna. Aqui é Tuna. Tá aí a participação do Inácio. Agora a gente volta a falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque amanhã não, domingo, o Remo enfrenta o América Mineiro lá no Mangueirão e tá confirmada. Daqui a pouco a gente vai falar mais, mas tá confirmada a presença do público para esse jogo entre Remo e América. Reportagem do Leão tá aqui na tela. O Remo volta a campo pela Série B e são grandes as possibilidades de uma formação diferente daquela que enfrentou a Ferroviária na estreia da competição. É um processo, né? E esse processo ele tem que continuar com insistência, com treinamento, com repetição. Claro que as trocas em determinados momentos são em função de rendimento, conhecimento do atleta individualmente, para a gente poder testar, para a gente poder ver. Tudo isso como análise do que foi dito pelo técnico azulino, que segue trabalhando na busca pelo melhor rendimento. O torcedor ele está enxergando a evolução da equipe, né? A melhora da equipe. Como eu disse, eu acho que talvez o torcedor ele quer sempre e vai querer que o seu time jogue sempre muito bem, mas nós estamos num processo de construção, né? Uma equipe que está sendo modificada, uma equipe que está mudando a sua forma de jogar, mudou o seu sistema. O adversário da vez é o América Mineiro, sinônimo de muitas dificuldades pela frente. É claro que é uma camisa pesada, tem jogadores lá mais conhecidos, porque o investimento é maior. Agora, as coisas elas se resolvem dentro de campo. Eu acho que temos condições, junto com a América, de fazer um grande jogo, um jogo que vai ser um jogo muito complicado, um jogo difícil, porque o América tem, como você diz, tradicionalmente uma sobe e desce de Série A ali, já frequentou a Série A por muito tempo, né? Então, mas hoje está na Série B. Para fechar sua entrevista, o técnico azulino deixou uma promessa aos torcedores que, por punição imposta pelo STJD, não poderão assistir a partida no estádio. Nós vamos sempre brigar pelas vitórias, uma equipe que vai lutar, que vai brigar. E em alguns momentos nós não vamos vencer, nós vamos ter dificuldade, mas vamos procurar trabalhar sempre para que as vitórias aconteçam e o torcedor esteja sempre satisfeito com os resultados que a equipe vai apresentar. Aí o técnico Daniel Paulista falando com a imprensa, essa entrevista que aconteceu hoje pela manhã, na sala de imprensa do Baenão, time do Remo que não está trabalhando ainda por conta da revitalização do gramado, né? Mas hoje essa movimentação aconteceu no clube do COPM, que fica ali em Ananindeua. Temos imagens aí e fica essa expectativa, né? Para saber como vem esse Remo para o jogo contra o América Mineiro. Olha, o Remo, daqui a pouco a gente vai lá saber sobre as informações do América, mas o Remo que, assim como o Paysandu a gente mostrou ainda há pouco, o Remo também anunciando aí um pacotão
de reforços. Bora pra tela pra gente conhecer as novidades do Leão. Só abrindo aqui, cadê? Tem as informações dos reforços aí pra gente mostrar para o nosso telespectador. Esse é o Marlon, que vai falar daqui a pouco pelo América Mineiro. Eu acho que eu pulei aqui, eu investi, deixei a galera lá dentro do Twitter doidinha, mas não tem problema. Aí começou a aparecer agora, olha. Luan Martins é o primeiro jogador que aparece aí na sua tela. O Clube do Remo anunciando esse reforço volante de 25 anos com passagens pelo Atlético Goianiense, pelo Braga, do futebol português, Leixões também em Portugal, e o último clube dele foi o Primavera. Pode passar aí, vamos ver quem é o próximo que aparece na tela. O PH Gama, PH que estava no Santa Rosa, disputou agora recentemente o Campeonato Paraense, jogador que chega aí para ajudar o Clube do Remo na sequência da temporada. O PH tem 25 anos, além do Santa Rosa, passagens aí pelo Caeté, pelo São Francisco e também pelo Cametá. Vamos para outro reforço? Regis, jogador de meio de campo, há quem diga que é o cara que chega para resolver os problemas ali daquela falta de criatividade, conseguir ser um pouquinho mais efetivo na criação das jogadas, servindo os atacantes azulinos. O Regis, que tem 32 anos, eu lembro do Regis quando ele foi o craque da Copa do Nordeste, vestindo a camisa do Bahia, jogador de muita qualidade e que, se de fato jogar aquele bom futebol, chega para ajudar muito o Clube do Remo, o Regis, que estava no Guarani. Bora lá em Minas, rapidola, pra gente ouvir a fala do Marlon, jogador do América Mineiro, lateral, pra gente entender como é que vem esse América, como é que vem esse Coelho pra cima do Clube do Remo na tentativa de estragar as festas, a festa aqui pelo Mangueirão. Fala aí, Marlon. Tivemos 2 vitórias só, que eu acho que é muito pouco, né, para uma equipe grande brigar pelo acesso. Acredito que esse ano a gente tem mudado o pensamento, o grupo assim tem jogadores com pensamento diferente, pensamento vitoriosos, como chegaram agora o Mariano, né, o William, que foram campeões aí onde passaram, e jovens, né, que chegaram com muita disposição de mostrar futebol no cenário nacional. Então acredito que essa junção está sendo muito importante no dia a dia. O Bruxo tem conseguido conduzir muito bem assim dentro e principalmente fora de campo, nos mostrando assim coisas que podem nos ajudar nesses jogos fora de casa. Então eu estou muito confiante, cara, com essa equipe desse ano, que fora de casa, se Deus quiser, a gente vai já também estrear com o pé direito, com uma grande vitória. Tá aí o Marlon falando com a gente, jogador do América Mineiro, na tentativa de chegar aqui no domingo e estragar os planos. Ele fala muito relacionado à campanha que o América teve ano passado, ele que é um remanescente, né? O América acabou ficando ali, batendo na trave, como a gente costuma dizer no futebol, apesar de ter tido uma boa campanha como mandante, fora de casa não conseguia pontuar, apenas 2 vitórias, e isso acabou pesando lá na frente na busca pelo acesso. Então acabou atrapalhando, né, os planos do América Mineiro, mas que a gente espera que continue assim, não venha querer estragar aqui os planos do Remo também para esse jogo tão importante, válido pela segunda rodada. O América que estreou com vitória, você tá até vendo aí imagens, olha, do confronto contra o Botafogo do interior de São Paulo. Esse jogo aí, eu assisti, tive a oportunidade de assistir. De fato, o América foi bem mais incisivo na partida, bem mais produtivo, mas na hora H, naquele arremate final, no último terço ali do gramado, não conseguia transformar em gol as oportunidades, tanto que o placar foi bem magrinho, gol saindo na casa dos 38 minutos do segundo tempo. Apesar da vitória, foi algo suado e foi algo sofrido. Duelo importante, interessante para domingo aqui no Mangueirão. Atenção, Vitão, coloca a imagem e a informação de momento agora na tela. Coloca. Tá aqui, galera, olha, eu vou ler para vocês o despacho que saiu nesse exato momento por parte do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Para que o torcedor entenda, faz parte aí de um trabalho do Departamento Jurídico do Clube do Remo, na figura do Dr. Gustavo Fonseca, que esteve buscando reverter essa situação. O Remo ainda tinha 2 jogos para punir, um com portões fechados e o outro apenas com mulheres e crianças nas arquibancadas. Mas o Remo conseguiu reverter isso na esfera jurídica e agora pagará multa, mas, por outro lado, terá a presença do seu torcedor nas arquibancadas, já começando por domingo. Olha só.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo Clube do Remo em face aí da decisão que indeferiu o requerimento de convenção da penalidade de perda de 2 mandos de campo imposta aí pela decisão plenária, né, em razão aí de pendências financeiras registradas juntos a esta Justiça Desportiva. Um pouquinho mais abaixo, sustenta o clube que das 8 multas indicadas como inadimplidas, né, 6 já teriam sido quitadas, remanescendo apenas os débitos aí constantes nos processos. Ele cita outras situações referentes a multas, né, do Clube do Remo, mas o mais importante, a gente vem ali, nos termos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a conversão da pena é medida de natureza excepcional admitida em hipóteses específicas, desde que atendidos os critérios legais e regimentais. Notadamente, entenda-se que a inexistência de pendências disciplinares ou financeiras em aberto perante a esta justiça consubstancia um desses critérios. Ou seja, galera, o Remo conseguiu, pelo fato de estar cumprindo, né, o que vinha sendo proposto pela Justiça Desportiva, o Clube do Remo consegue reverter aí essas penalidades iniciais. Ou seja, o jogo contra o América Mineiro, que seria de portões fechados, agora terá a presença do torcedor nas arquibancadas. Então, torcedor do Leão, atenção, hein? Próximo passo, ficar de olho nas redes sociais para que a gente acompanhe aí toda a programação sobre venda de ingressos, a questão de valores, que o clube ainda não se pronunciou sobre isso. Deve estar, porque essa decisão saiu agora também, né? Então o clube já correndo atrás aí para ver como é que fica a questão da venda, distribuição de gratuidade, distribuição também, o cadastro para a meia entrada, para que o torcedor possa fazer a festa. Tem tempo até sexta-feira para que o torcedor se organize e venha ajudar a apoiar o Remo no domingo contra o América Mineiro. Dessa forma, com essa boa notícia, a gente vai encerrando por aqui. Pujé é hoje meio gripado, com uma voz meio fanha, mas deu para passar o recado, apresentar um programa legal. Na segunda-feira, a gente volta a se encontrar, tentando e com o objetivo, claro, de trazer aí os melhores resultados das equipes paraenses. Valeu, galera, grande abraço, se cuidem, juízo no final de semana, valeu! Pegaram meu telefone, pegaram meu telefone, uma falta de ar.